boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live terapia para você que tá caindo de paraquedas. Que live é essa? É a live que eu tenho a pia de louça para lavar enquanto eu vou falando algo para você. Como estão as suas emoções? Me fala. Você é uma pessoa que cuida do seu emocional? Você cuida da sua mente? Você cuida de realmente conseguir lidar com as suas emoções e lidar com as emoções dos outros? Por que acontece? Se você não consegue dominar as suas emoções, você vai ser dominado por elas. Quando a palavra diz lá em Romanos 12:2, para a gente não se conformar com esse mundo, mas sermos transformados. Se você não transformar, não renovar a sua mente, dificilmente você vai parar de fazer o que você faz, que não tá legal, que não tá te dando resultado, que não tá fazendo você chegar onde você deseja, onde você quer, e vai continuar onde você está. O erro do ser humano é reclamar da vida que ele tem sem fazer nada para sair da vida que ele está. É muito fácil eu culpar pessoas, situações, lugares, momentos, circunstâncias, no lugar de assumir a responsabilidade para mim. A partir do momento que você sabe que você é adulto e você é responsável pelas coisas que você faz, você para de ficar perdendo tempo culpando as pessoas. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é o quê? Quando você se dispõe a mudar, saiba que vai ser difícil. Lidar com mudança é extremamente difícil, porque você vai ter que parar de fazer algo que você já faz há muito tempo. E programar sua mente para isso, lidar com a sua mente para você fazer isso, você vai gastar energia. E nosso cérebro não gosta de gastar energia, ele tenta poupar energia. E aí, como que você vai fazer para poder lidar com tudo isso? Como que você vai fazer para poder lidar com a sua mente, para ela parar de te sabotar, para ela parar de fazer coisas que você tá fazendo errado? Às vezes a gente gasta tempo com Netflix, a gente gasta horas e horas na internet, seja no Instagram, seja no Facebook, seja YouTube, não importa o que. Às vezes a gente perde muito tempo com esse tipo de conteúdo sem realmente procurar nos conhecer. Você se conhece? Você é uma pessoa que sabe o que você gosta, o que você não gosta? Você é uma pessoa que sabe quando vai explodir, quando vai estourar? É aquela pessoa que realmente se conhece? A gente se conhecer é fundamental para a gente entender onde a gente está errando para poder consertar. Se você pega um carro que está fazendo barulho e você não conhece de carro, você não vai conseguir consertar aquele carro. Você não vai saber nem identificar onde que é o barulho, por que que é aquele barulho. Mas quando você leva em alguém que sabe, aquela pessoa, às vezes, só pelo barulho, ela sabe o que está acontecendo. E é isso que você precisa fazer com a sua vida. Pelo barulho que você está fazendo, se reconhecer. Não, peraí, eu tô desse jeito porque isso aconteceu, eu tô passando por isso, por aquilo. E isso vai fazer uma diferença muito grande. A inteligência emocional é você conseguir lidar com as suas emoções, é você conseguir lidar com o que o outro faz, porque não é só você conseguir lidar com a sua emoção, é você conseguir lidar com a emoção do outro. Tem pessoas que ficam desestruturadas, completamente desestabilizadas, quando alguém fala algo para elas. Por exemplo, minha testa é grande, dá pra ver. Quando eu era criança, época de escola, eu tinha alguns apelidos que deixavam minha autoestima lá no chão. Era cabeça de caixote, era testa de amolar facão, testão. E esse tipo de coisa, principalmente quando a gente é criança, mexe muito com a gente. Só que quando você se torna um adulto, se você se torna um adulto emocionalmente saudável, dificilmente isso vai te afetar. Porque se você virar e falar que a minha testa é grande, eu não posso me ofender pelo fato dela ser. Só que se ela não fosse, eu também não poderia me ofender porque ela não é. Né? Meu marido é careca. Se alguém chegar e falar, ô seu careca, ele vai ficar ofendido porque ele é careca. E as pessoas se ofendem por aquilo que elas são. E quando elas não são, elas também ficam ofendidas. É aí que entra você entender que você precisa cuidar das suas emoções. O emocional, ele consegue afetar todas as áreas.
O emocional, ele consegue afetar a sua saúde, as doenças psicossomáticas. A gente vem vendo um número crescente, enorme, exorbitante em relação às emoções, ansiedade, estresse, depressão, pessoas que realmente estão gritando por ajuda e não estão sendo ouvidas, não estão recebendo a devida ajuda. Consegue afetar o espiritual, a pessoa vai se enfraquecendo emocionalmente e acaba esfriando espiritualmente. Quantas áreas afetadas por causa da mente. E aí, se você se permite entrar no controle das suas emoções, a própria palavra diz, né, sobre você guardar o seu coração. Ali se trata das suas emoções, que o coração, né, se torna aí o centro das emoções. Você saber guardar o seu coração, porque um coração que não está guardado, uma mente que não está blindada, facilmente ela vai ser atacada. Uma pessoa que não consegue guardar o coração, qualquer pessoa entra, faz o que quer, sai ou permanece. É muito importante você saber quem você deixa entrar na sua vida, quem você deixa, quem você permite que continue, quem você deve tirar. Tem algo que é muito importante a gente saber, que tem pessoas que Deus tira da nossa vida, a gente vai lá e traz de volta. E tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, a gente vai lá e tira, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se Deus tirou uma pessoa da sua vida, é porque Ele sabe que por algum motivo essa pessoa não deve ficar. E se Ele colocou uma pessoa na sua vida, por algum motivo essa pessoa deve ficar. Saber lidar com as estações, com os encerramentos, quando uma pessoa entra na sua vida, quando uma pessoa sai, quando você sai da vida de alguém. Saber lidar com essas estações, essas descidas, essas entradas, é fundamental também para você conseguir lidar melhor com relacionamentos. Quantas pessoas a gente vê hoje que não conseguem ter relacionamento afetivo, relacionamento amoroso? Ela vai trocando de relacionamento, ela vai fazendo uma troca atrás da outra, porque tem algo que ela ainda não entendeu, algo que ela ainda não corrigiu. Por exemplo, ela teve vários relacionamentos ruins e aí aquilo se tornou um padrão e vai se repetindo. Pessoas, por exemplo, que são vítimas de abuso, relacionamento tóxico, pessoa que tem algum tipo de relacionamento ruim, aquilo dali se torna um padrão tão forte que quando ela sai de um relacionamento ruim e ela entra em um relacionamento bom, o relacionamento bom para ela não tá bom, ela simplesmente sai, ela não consegue ficar naquele relacionamento, ela não enxerga isso. Ela às vezes acaba sabotando aquele relacionamento. Então conhecer suas emoções para você realmente conseguir lidar com tudo que está acontecendo. Por que de repente no seu trabalho, quando algo acontece você perde a cabeça, quando algo acontece você não consegue lidar? Pessoas que se ofendem muito fácil com crítica. Você precisa saber lidar com as críticas, porque às vezes as pessoas que te amam não te criticam com medo de te magoar, com medo de você achar ruim, alguma coisa assim, e aí ao invés de te ajudarem a crescer, elas estão te atrapalhando, porque do elogio a gente não desvia. A vassoura voando aqui é meu menino. Do elogio a gente não desvia. Se eu ficar te elogiando, por mais que você fique sem graça, fica tímida, você não vai desviar do elogio. Agora da crítica a gente desvia, a gente sai correndo, a gente sai fora. E muitas das vezes aquilo que vai fazer você crescer é aquilo que você não quer ouvir, é aquilo que dói, é aquilo que a pessoa falou: nossa, você fez esse trabalho assim, não ficou legal, faça melhor, tá mal feito. Você fez tal coisa, ficou bom nisso aqui, mas nisso aqui não ficou bom não. Seja a pessoa, que tem pessoas à sua volta que falem a verdade pra você. Porque a pessoa que te ama e só passa a mão na sua cabeça e só fala que você acerta, e quando você tá indo pro buraco permite que você vá, não é verdadeiramente amor. Porque o amor, ele fala não. O amor é quando tem correção. A pessoa que fica te corrigindo, você pode ter certeza que ela realmente ama você. Porque ela não quer ver você se afundar, ela não quer ver você no buraco. E aí, se a pessoa não tem inteligência emocional para lidar com isso, ela acha ruim, ela fica com raiva da correção do outro. E aí, como que tá a sua emoção? Como que você tá lidando com pessoas que ficam te criticando?
Como que a sua mente funciona em relação às tecnologias de hoje. Eu venho estudando muito em relação ao comportamento, em relação à mentalidade. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto que as pessoas estão se perdendo. Maratonando. Eu mesmo já maratonei série na Netflix de ficar até 3, 4 horas da manhã assistindo. E aí pergunta qual foi a vez que eu fiquei até 3, 4 horas da manhã lendo a Bíblia. Dá sono, né? Aí a gente não lê. A gente lê uma página, já dá sono, a gente para. E aí tudo aquilo que a gente realmente precisa fazer, a gente não se esforça. A gente fica deixando as vontades serem altas, falarem mais alto. Por exemplo, se você está sentado lendo a Bíblia e você recebe uma notificação aqui no celular, você é a pessoa que continua fazendo o que está fazendo ou você para tudo para poder responder? Se você está numa roda de amigos, se você está jantando, se você está de repente fazendo algo no celular e você recebe uma notificação, o que você faz? Eu tenho me policiado em relação a isso. De estar fazendo algo, ou conversando com alguém, ou até mesmo mexendo no celular, fazendo alguma coisa, lendo a Bíblia, e quando chega a notificação, eu não paro, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Porque tem coisas hoje que têm dominado a gente de uma forma surreal, e muitas pessoas não estão enxergando isso. Estímulos externos não devem te dominar. Estímulos externos não podem ser capazes de ditar o que você vai fazer. Imagina uma pessoa que consegue ser dominada por tudo que acontece à volta dela. Tudo. Ela é uma pessoa que não consegue se controlar. E começar a blindar a sua mente e estar no controle da sua emoção vai ser fundamental para poder te levar para um patamar mais elevado. Se você pegar grandes pessoas, se você pegar pessoas, empresários, pessoas que realmente chegaram no topo, porque a massa, na verdade, dificilmente vai chegar lá em cima porque o sacrifício é grande, o preço é alto. Você pagar o preço da renúncia, pagar o preço de fazer o que você não quer. Por exemplo, você teve um dia péssimo, não foi bem no trabalho, não terminou o que tinha que fazer, aí você chega em casa, ao invés de fazer o que você tem que fazer, vai assistir uma série. Ai, porque eu mereço. Não, você não merece. Imagina se meu filho chega pra mim e fala: mãe, na escola hoje eu bati num coleguinha, e aí eu mordi outro, a professora passou uma tarefa e eu não quis fazer, eu respondi à professora, eu joguei uma borracha em alguém, e aí agora eu vou ficar jogando videogame porque eu mereço. Eu vou ficar sentado vendo televisão porque eu mereço. A gente não fala que é loucura? Você tá doido? Você não merece? Você vai ficar de castigo? Você vai isso, você vai aquilo? Mas aí a gente, quando é adulto, a gente quer se recompensar por coisas que a gente não merece. Ai, eu mereço comer isso aqui. Eu mereço receber isso aqui. E aí quando você vai ver, não merece. Merecimento é algo muito claro. A própria palavra diz merecimento. Você fez por merecer. E quando você não está fazendo nada por merecer na sua vida, você não tem que ser recompensado. Quantas coisas vêm acontecendo e você fica dando desculpa atrás de desculpa. Ah, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz aquilo por causa daquilo. O meu filho mais velho está de férias e aí eu tô aproveitando para acordar um pouquinho mais tarde. E aí eu falei assim, cara, eu tô perdendo tempo. Pra que eu vou ficar acordando mais tarde? Que diferença que isso vai fazer? E aí hoje eu ia acordar cedo, acabou que tem desde segunda que eu tô meio que passando um pouquinho de mal, e aí de madrugada eu vomitei e tal. Aí acabou que eu fiquei um tempo acordada, então eu acabei dormindo até um pouco mais tarde. Só que a questão é, o que você tá fazendo dando desculpa? Porque eu tava dando desculpa. O fato dele estar de férias, eu não tenho que deixar de fazer o que eu tenho que fazer para ficar de férias com ele. Quem tá de férias é ele. Eu tenho que continuar com a minha rotina, acordar cedo, ter o meu momento com Deus, coisa que eu não estava fazendo pela manhã. Coisas que a gente vai deixando, a gente vai adaptando, a gente vai dando desculpa. E a gente é excelente dar desculpa. Ah, eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Ah, eu sou assim porque minha mãe, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso, o marido, a esposa.
E aí a gente vai vivendo de desculpa em desculpa. Quando eu vejo mulheres que têm muitos filhos fazendo as coisas, eu fico me sentindo uma inútil. Porque eu penso assim, poxa, uma mulher que tem 5, 6 filhos consegue fazer as coisas, por que eu não tô conseguindo fazer? E a verdade é que não é que ela é melhor do que eu e não é que eu sou pior do que ela. A questão é que ela tá sabendo lidar com as coisas que ela tem que lidar. Ela tá sabendo gerenciar o tempo dela. Pessoas que são especialistas em produtividade não são pessoas que fazem um monte de coisas, são pessoas que conseguem fazer aquilo que elas precisam fazer. Ser uma pessoa atarefada não quer dizer que você é produtiva, não. A gente acha que ter um monte de coisa para fazer é produtividade, não é. Ficar atarefado só faz com que você comece a fazer uma coisa, parar para poder fazer outra, parar para fazer outra, e no final do dia tá tudo pelas metades, ao invés de pegar 3, 4 coisas e fazer até o final. E eu vi que eu tava entrando num ciclo de começar e parar, começar e parar. Eu tava pensando nisso hoje, quando eu era adolescente, eu lia muitos livros e eu gostava de ler principalmente no escolar. E aí, eu não conversava muito, eu era muito tímida e tal, eu não era de ficar conversando no escolar, então eu lia, e eu lia vários livros. E aí eu vi que de um tempo pra cá, eu tô muito sem finalizar. Porque os estímulos estão fazendo cada vez mais com que a gente não tenha paciência. Vídeo tem que ser de 1 minuto no máximo, áudio tudo acelerado. Essas plataformas que colocam esses vídeos nessas versões, né, TikTok, Kawaii, o próprio Reels, o Short do YouTube, acaba te programando para você não ter paciência para de repente assistir uma live de 1 hora. E eu vi que eu tô uma pessoa extremamente acelerada, uma pessoa que escuta áudio acelerado, uma pessoa que vê vídeos acelerado. A única aula que eu tenho assistido no normal e fico pausando é do hebraico. Não dá para entender hebraico no normal. Imagina o hebraico acelerado, aí que não dá para entender mesmo. Então começa a enxergar os padrões que são ruins, que estão sendo repetitivos na sua vida e que estão impedindo de você chegar onde você quer. Todo mundo que chega lá abriu mão, mudou o comportamento, fez alguma coisa para chegar lá. Dá, seu irmão. Eu já vi o copo. Do jeito que você tá hoje, você acha que você realmente consegue chegar num nível mais elevado? Tem coisas que eu ainda faço que eu sei que se eu continuar fazendo, eu não vou chegar no patamar que eu quero. Simples assim. Então eu tenho escolha. Ou eu mudo para poder chegar onde eu quero, ou eu vou dando desculpa. O que a gente não pode é reclamar da vida que a gente tem. A partir do momento que você sabe o que você tem que fazer e você não faz e você continua na vida que você tá, você acaba tendo uma vida que você merece. Então, se você quer ter uma vida melhor, uma vida que você tá no controle, não tô tirando Deus não, tá? Eu falo no controle de quê? De você pegar, fazer, agir, de não ficar dando desculpa, de ser realmente o protagonista da sua vida, de ser aquela pessoa que se precisar fazer, vai lá e faz. Se não conseguir, pelo menos foi a pessoa que foi lá e tentou. Esse tipo de coisa, se você não se dispor a fazer, você nunca vai desfrutar de nada. E pessoas que têm chamados, algo que Deus chamou para fazer, se ela não muda o comportamento dela, se ela não faz aquilo que ela tem que fazer, ela não vai chegar lá. Sinto dizer, mas não vai. Uma pessoa que fala que tem um chamado para ser... eu fui chamado para ser pastor. E o que você está fazendo para aprender para você ser pastor? Porque ser pastor não é só abrir uma igreja. Eu fui chamado para ser missionário. O que você está fazendo para poder receber? O que você está fazendo para lidar com isso? Então, todas as vezes em que você começar a olhar para os padrões repetitivos que estão na sua vida há muito tempo, é sinal de que você não muda há muito tempo. Então, pense sobre isso. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma vida realmente épica, uma vida para você realmente conseguir chegar onde você deseja, para que você possa desfrutar o melhor de Deus para sua vida. Cuide das suas emoções e guarde o seu coração. Amém? Até a próxima terapia. Se você gostou dessa live, encaminha para outras pessoas. Graça e paz. Mãe.